É a aula de hoje, aula 9, ou 9 não, aula 11, transferência de autoridade. Né? No livro de Números 27 diz: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos teus olhos. São essas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Esse estudo sobre transferência de autoridade, a gente vai ver sobre a passagem de autoridade de Moisés para Josué. Então Moisés já atravessou ali o Mar Vermelho, passou ali praticamente 40 anos no povo no deserto, e agora eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. E o Senhor fala assim: Moisés, você sobe no monte, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. Você vai ser recolhido, ou seja, você vai ser morto, você vai morrer antes de entrar na Terra Prometida. Porque você foi rebelde comigo quando aconteceu as águas de Meribá, que Moisés, em vez de tocar na rocha, ele fere a rocha, ele bate na rocha, né? E ali ele se torna rebelde diante do Senhor, e o Senhor castiga desse jeito. Às vezes a gente olhando assim de maneira superficial, fica pensando assim: nossa, mas que Moisés tinha alguma moral com Deus, né? Tanto que esse cara sofreu 40 anos no deserto guiando o povo, aí só porque não tocou, bateu na rocha, ele vai deixar de ver a Terra Prometida. Eu gosto muito do Novo Testamento porque ele explica o Velho. Se nós olharmos no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus, está escrito, que Jesus era a rocha que estava com eles diariamente. A fonte de água era a rocha que era Jesus. Então a rocha que Moisés bate é uma representação de Jesus, a provisão de água viva de Jesus. Então Moisés simplesmente não bateu numa rocha, mas bateu num símbolo que representa o próprio Filho de Deus. Então não foi qualquer atitude de Moisés, foi essa atitude de Moisés que o impediu de entrar na Terra Prometida, né? Mas eu acho mais interessante ainda é que no Novo Testamento vocês vão lembrar do Monte da Transfiguração. Vocês lembram dessa passagem? Que ali no monte Jesus está com Pedro e João, né? Pedro, Tiago e João. E Jesus ali é transfigurado e aparece quem com ele? Moisés e Elias. Então, de uma certa forma ou de outra, Moisés ainda esteve ali na Terra Prometida, né? Junto com o próprio Jesus e o profeta Elias, ali diante dos discípulos de Jesus. Oi? Tem gente... Exatamente. Assim, a Bíblia tem muitos fatores, assim, que uma vez eu me lembro que eu até preguei sobre super-herói. Falei assim: gente, vocês gostariam de ter poderes? Qual era o superpoder que você queria ter? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que aqueles que serviam a Deus com integridade, eles utilizaram poderes extraordinários que a gente vê hoje só em cinema, né? Você vê ali Filipe, que está evangelizando um eunuco, e ele é teletransportado para outro canto, assim, sumiu aqui, apareceu outro canto. Isso é teletransporte, se a gente for olhar, né? Então, assim, Jesus andando sobre as águas, Pedro também andando sobre as águas. Como vamos ver hoje, Josué mandando o sol e a lua parar, e o sol e a lua param, né? Essa é a explicação bíblica para nós termos o ano bissexto. Então, assim, a gente vê que aqueles que caminham com Deus podem ter uma vida de poder, sim, vinda do Espírito Santo, né? Uma vida de sobrenatural, de coisas extraordinárias, né? Então Moisés, ele recebe essa dura
esse duro castigo de Deus. E o que eu acho interessante de Moisés é que ele, após receber isso, ele fala o quê? Deus, ô Senhor, prepara alguém para guiar o povo, porque ele ia morrer. Então quem é que ia guiar esse povo para conquistar a terra prometida? Quem que ia guiar? Porque um povo sem um líder para enfrentar outras nações em guerra não tem como. Nunca ia dar certo, né? Então a gente vê aqui até nesse momento Moisés preocupado sobre qual a direção o povo teria para o futuro, né? Então a gente vê o primeiro ponto. Primeiro, um líder que soube servir. Josué, eu acho Josué uma pessoa extraordinária em quesito liderança. Eu acho que dos líderes, vamos supor assim, normais na Bíblia, tirando Moisés, obviamente, Jesus, se você pegar os líderes que temos na Bíblia, Josué é um dos que mais se destacam. Primeiro porque ele sabia servir. Desde antes dele ser escolhido ser o sucessor de Moisés, Josué sempre serviu Moisés. Sempre esteve ali ao lado de Moisés o servindo. É interessante, que Josué foi aquele que subiu com Moisés no Monte Sinai para receber as tábuas. Todo o povo ficou. Moisés e Josué sobem. Josué fica no meio do caminho esperando Moisés e Moisés vai até o topo. Mas Josué também sobe. Então ele estava ali servindo, né? A gente vê também que Josué foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. E foi um dos que voltaram, né, ele juntamente com Caleb, com uma visão positiva e espiritual da conquista. Então você vai ver sempre Josué servindo, sempre disposto a fazer algo para o povo. E eu acredito que a principal característica de um bom líder é ser um bom servo. Não tem como ser um bom líder se você não servir. Líder que só quer que os outros façam para ele, mas não aprende a pôr a mão na massa, não aprende a se submeter, não aprende a se colocar debaixo de autoridade, servir o outro, ele não estará pronto para liderar nenhum grupo. Tanto é que o próprio Cristo, na última ceia, ele ensina exatamente isso aos seus discípulos. Ele era um mestre, foi assim, eu sendo mestre estou lavando os pés de vocês. E ele ainda disse, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva. É interessante que nos países que temos o parlamentarismo, a gente tem a figura do primeiro-ministro. É chamado de primeiro-ministro. Aqui no Brasil nós não temos, né? A gente vive no presidencialismo. Mas na Inglaterra, no Canadá, onde são países parlamentaristas, tem a figura do chefe de Estado, seja o rei, ou a rainha, ou o presidente, mas tem o primeiro-ministro. E a palavra ministro, no original, é servo. Ou seja, é o primeiro servo do país. É o primeiro que está na linha de frente servindo a nação. Então a gente precisa resgatar muito esse sentimento e essa atitude que inclusive foi uma das principais funções e aspectos da vida de Jesus. Jesus é conhecido como servo sofredor. Lá em Filipenses 2 você vai ver muito cântico, né, exaltando a humildade de Cristo e a sua servidão, né? Outra característica de Josué, e talvez vocês, às vezes a gente não se recorda, é que Josué não é o nome dele. O nome dele era Oséias. Moisés muda o nome dele de Oséias para Josué. E é interessante que tanto Oséias como Josué, ele tem uma origem na mesma palavra que chama-se salvar. A questão de salvação. Josué é uma das variações do nome de Jesus. A gente vai ter Josué, José e Jesus. É tudo para palavras derivadas de Yeshua no original. São derivações do mesmo radical, tendo o mesmo significado. Jesus também é o Deus que salva, né? Então a gente vê aí que desde o início Josué era aquele que estava ali pronto a servir e tinha esse chamado, ele carregava esse chamado. Tanto é que ele também cuidava da tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Enquanto ainda não existia o tabernáculo,
existia uma tenda onde Moisés encontrava com Deus, chamada Tenda da Congregação. E você vai ver no livro de Josué e no Pentateuco que quando Moisés ia, ele falava com Deus, ele saía, o rosto dele brilhava tanto que ele colocava um véu para que as pessoas não tinham como olhar para a cara de Moisés, porque era muita luz que emitia. Então ele colocava para as pessoas não ficarem incomodadas, né? Essa era o principal objetivo. Depois a gente vai entender que ele colocava porque aquela luz ia se apagando. E para as pessoas não verem que a luz estava se apagando, ele colocava o véu. Mas Josué ficava na porta da tenda, cuidando. Então ali vamos dizer que Josué era o braço direito de Moisés, né? Estava ali sempre pronto a servir. Então essa é uma principal característica de Josué. A segunda é que ele foi um líder experimentado nas guerras. Moisés não lutou batalhas. Quem lutou as batalhas foi Josué. Inclusive, nenhuma das batalhas, vocês vão se recordar, que é uma cena muito interessante que muitos pastores pregam. Moisés está no monte e tem Arão e Hur segurando suas mãos para que a guerra não fosse perdida, certo? Vocês lembram disso? Quem que estava liderando a guerra lá embaixo? Josué. Isso antes de entrar na Guerra Prometida. Josué já era um líder experimentado nas guerras, enquanto Moisés estava ali na retaguarda, na intercessão, junto com Arão e Hur. Moisés estava liderando o exército na guerra para vencer a batalha. Né? E era uma das principais características que um líder deveria ter para assumir a função de liderar o povo na invasão da terra, na conquista da terra de Canaã. Porque eles teriam que lutar. Haveria guerras. Se eles não iam chegar lá e é só, gente, os novos donos, todo mundo ia sair bonitinho. Pode ficar com a terra. Não. Era chegando, matando todo mundo, botando fogo em tudo e conquistar a terra. Era assim que funcionava, né? Então ele foi também provavelmente um dos líderes que guerreou contra os amorreus, Seom e Og, rei de Bazã, né? Outra característica de Josué, ele era um líder bem recomendado. É muito interessante que a primeira credencial de Josué não foi nem de Moisés. Você lembra que a gente leu o texto aqui agora? Moisés perguntou: Deus, levante alguém para guiar esse povo. Gente, o cara tá com Moisés ali não sei quantos anos. Se fosse a gente assim, Deus, cara, treinei o cara aqui, tá do meu lado, abençoa ele pra ir. Não, Moisés não faz isso não. Moisés pergunta para Deus: Deus, levanta alguém. Porque Moisés sabia, e se não for, talvez está aqui, Josué está no meu lado, mas talvez não seja Josué, talvez Deus está querendo levantar outra pessoa. Eu acho isso muito interessante na pessoa de Moisés. Moisés era uma pessoa altamente dependente da orientação de Deus em tudo o que ele fazia. A gente vai ver mais pra frente que Josué falhou uma vez sobre esse aspecto, de não ser tão dependente de Deus, né? Mas a primeira credencial de Josué veio do próprio Deus. Em Deuteronômio 1:37 diz: também tu não entrarás, Deus falando para Moisés, Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel o receba por herança. Então, quando Deus fala para Moisés que ele não vai entrar, se você não vai entrar, mas Josué vai entrar. Esse que serve a ti vai entrar, você não, mas ele vai, né? Então Deus coloca sobre Josué o seu espírito para guiar o povo, né? E é muito interessante porque Josué ele teve que resolver diversos dilemas que até então não existia. Porque olha só, gente, eles iam entrar numa terra, iam ter que guerrear, conquistar a terra. E outra, Josué tinha uma tarefa de dividir a terra entre as 12 tribos. Gente, você já tentou dividir alguma coisa num grupo? Agora imagina a herança, tipo, vai ser a terra sua perpétua, é para você para sempre. Agora imagina dividir isso, e Josué ia ficar com essa tarefa de dividir a terra.
Então não era para qualquer pessoa, porque, gente, ali poderia ter ciúme, inveja. Ah, porque o outro tem mais. O outro não sei o quê. Ah, porque essa terra aqui é melhor, porque eu queria essa daqui, por que você deu pro outro? Gente, se fazer isso com 2, 3 irmãos já é difícil, imagina fazer com 12 tribos, não sei quantas mil pessoas. A dificuldade que o Josué... Gente, se eu fosse o Josué, eu ia pensar, meu Deus, eu tô pensando se eu aceito a sua proposta de liderar o povo, porque vai estar meio complicado aí pra frente, né, a situação, né? Mas Josué recebeu todo o apoio, tanto de Moisés como do próprio Deus, né? Outra coisa, Josué foi um líder reconhecido. Josué foi visitado por Deus e foi encorajado por Deus. Deus falou para ele assim: não temas, porque eu sou contigo. Pode ir. Não, até hoje não é. Muito. Muito. Josué, se a gente for ali, ó, são 40 anos do deserto, na liderança de Moisés. Josué já era jovem. Então, assim, a gente vai ter aproximadamente uma idade de 60, 70 anos quando Josué assume a liderança do povo. Só com Moisés são 40 anos servindo Moisés para conquistar um posto de liderança. Hoje as pessoas não fazem nada. Ah, o pastor não me dá uma oportunidade para liderar aqui na igreja. Sirva primeiro, irmão. Faça alguma coisa primeiro, pelo amor de Deus. Mostre que você serve para alguma coisa, né? Para alguma coisa tem que servir. Então a gente vê assim que naquela época vai muito da intenção do coração. Josué não estava fazendo aquilo, servindo, porque ia liderar o povo algum dia. Não tinha nem como ele saber como que Josué, diante de Moisés, imaginou algum dia que ele ia assumir o lugar de Moisés. Porque Moisés, gente, até hoje no povo de Israel é quase um deus. Muito possivelmente tinha pessoas naquela época que pensou que Moisés jamais nem ia morrer. Porque o cara é um grande líder de Israel. O cara, ele, né, liderou o povo na saída do Egito, vê as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho. Então, assim, foram coisas extraordinárias, né? Então Josué, eu não acredito que Josué imaginava, eu vou esperar Moisés morrer porque eu vou assumir o lugar dele. Não tem nem como passar na cabeça um trem desse. Exatamente. Mas ali ele foi um líder reconhecido, né? Tanto é que quando passa-se a liderança, Moisés chama o povo e Deus dá o sinal assim: o líder agora é Josué. Moisés sobe e não aparece, e some de vez, morre. E Josué assume a liderança, né? E Moisés deixa claro que havia condições para Josué. Moisés deixa claro para ele: olha, você tem que observar a lei e ser fiel ao Senhor, né? E é interessante que diz que a obediência também é um ato de coragem. Porque Josué viu Moisés obedecer a Deus em coisas loucas. Ordens que veio de Deus assim que tipo, não faz sentido, mas Moisés obedecia. Então Josué aprendeu com Moisés a entender que obediência também é ter coragem. Eu não sei se isso vai dar certo, mas se Deus está mandando fazer, eu vou lá e faço, porque é Deus que está mandando fazer. Então a obediência requer de nós coragem. E aí veio o primeiro teste de liderança, antes deles atravessarem o Rio Jordão. Se você olhar hoje o mapa, a terra prometida era para lá do Jordão, a leste do Jordão, quer dizer, a oeste do Jordão, né? Que era a terra prometida. Mas aí teve aquela guerra ali antes, onde Moisés, né, intercede, eles ganham. E ali, algumas tribos, especificamente a tribo de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, eles disseram: olha, essa terra aqui é boa, a gente quer ficar aqui. Mas não era a herança de Israel, a herança era para lá do Jordão. Então aí já vem o primeiro teste de Josué. Assim, e agora? Se a herança é do outro lado, o que ele faz? Vocês podem ficar com essa terra aqui. Mas vocês só vão voltar para tomar posse de fato delas
depois que vocês entrarem com a gente e ajudarem os outros a conquistar a terra deles. A resposta de Josué foi essa. Vocês podem deixar a mulher de vocês, né, deixar os mais, mas os guerreiros de vocês vão com a gente, porque a gente vai atravessar o rio e a gente tem que conquistar outra terra. E vocês vão ajudar, porque nós somos um só povo. Essa mentalidade de Josué de unidade, ela é fundamental na mente de um líder. Um líder com a mente facciosa, de divisão, de imaginar que somos constituídos de vários grupinhos, é terrível, porque pode gerar contenda e rivalidade. Você olha, a gente é um povo só, por mais que você já tenha sua terra, o outro ainda não tem. Você tem que ajudar o outro a conquistar a terra dele também. Se nós trazemos isso para a nossa realidade quanto igreja, quanto povo de Deus, Israel de Deus na atualidade, a igreja é constituída de vários ministérios. Mas não é porque o meu está pronto e arrumado que eu não tenho que ajudar o outro, eu não tenho que me fortalecer o outro, porque eu não tenho que dar apoio para o outro. A igreja é constituída, tem ministério de homens, de mulheres, de jovens, comunicação, louvor, dança, crianças. Quando nós temos uma mente facciosa, tipo, eu tenho o meu ministério aqui, os outros que se viram. É uma mentalidade contrária ao que Deus vem ensinando desde antes. É entender que somos um organismo cooperativista. É um cooperando com o outro, cada um fazendo a sua função e juntos indo para a mesma direção. Porque somos um só povo, uma só igreja, um só ministério. Eu acho, o meu ouvido chega a doer quando a pessoa fala porque é o meu ministério. Assim, quem é que tem ministério? Quem tem ministério? É um ministério só, o ministério de Deus, não é nem nosso. Agora nós exercemos funções, né, no corpo. E a gente vê que Josué tinha essa mentalidade de unidade do povo. Vocês podem ficar, mas primeiro vocês vão ajudar os outros. Depois vocês voltam e podem se estabelecer, né? É interessante que a liderança de Josué, ela não foi imposta por mecanismos de disputas de poder. A gente vê na maioria, praticamente em toda a história da humanidade, a gente vê que as pessoas ascendem ao poder com tramóias, né, tentando usurpar o poder do outro, artimanhas, politicagem, tudo para poder conquistar o poder. Josué não usou de nada disso. Foi uma transferência natural, normal e orgânica. Passou de Moisés para ele sem nenhum questionamento, sem nenhuma intriga, sem nada. E é assim que deve funcionar, na verdade, as transferências de poderes de autoridade, né? O normal para nós vivemos é isso, né? Cada um ter essa transferência orgânica. É chato quando há uma ruptura, não é verdade? Faz mal, né? Faz muito mal para todo um povo. A gente pode ver mesmo, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por mais que tenha eu não concordo com ela, gostei que ela saiu, mas foi ruim para a nação, para a imagem da nação foi ruim, para o povo foi ruim, e as consequências espirituais são nítidas, né? Independente de quem seja o líder, rupturas em liderança fazem mal para o grupo. Isso é fato, isso é estudado na sociologia. Então, assim, entenda que quando o Fidel trabalha no meio corporativista, né, uma ruptura é ruim, né, quando há uma briga, há uma discussão e as coisas são rompidas de maneira brusca, causam mal-estar, não causam? Causam um sentimento assim, o que está acontecendo, né? Então nunca é bom, mas Josué foi uma transferência de autoridade tranquila e orgânica. Amém?